Encontraram Colossenses 2:20? Obrigado, pastor. Colossenses 2:20 diz o seguinte, nós vamos ler até o capítulo 3, versículo 15. Visto que morrestes com Cristo para os espíritos elementares do mundo, por que vos sujeitais ainda a mandamentos como se vivesseis no mundo, tais como, não toques, não proves, não manuseis? Todas essas coisas desaparecerão com o uso, pois são preceitos e doutrinas de homens. Na verdade, esses mandamentos têm aparência de sabedoria em falsa devoção, falsa humildade e severidade para com o corpo, mas não têm valor algum no combate aos desejos da carne. Já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vos manifestareis com Ele em glória. Portanto, eliminai vossas inclinações carnais, prostituição, impureza, paixão, desejo mau e avareza, que é idolatria. É por causa dessas coisas que a ira de Deus sobrevém aos desobedientes. Nelas também andastes no passado, quando ainda vivíeis nessas coisas. Mas agora livrai-vos de tudo isto: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Não mintais aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas ações, e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nesse caso, não há mais grego nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou homem livre, mas sim Cristo, que é tudo em todos. Então, como santos e amados eleitos de Deus, revestivos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. E acima de tudo, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. A paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Pai amado, obrigado pela tua palavra, pelo privilégio de poder cultuar o Senhor nessa noite. Nós queremos viver a vida que o Senhor tem para nós, porque nós já morremos com Cristo e também ressuscitamos com Ele. Nessa noite, Senhor, te peço mais uma vez que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor abra o nosso coração para receber a tua palavra e que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o homem que vivia apenas para si morreu. Ele, quando estava morrendo, porém, ele teve uma morte lenta, e ele teve a chance de fazer um pedido a Deus. Ele pediu a Deus que Deus lhe desse mais uma chance, e que ele não morresse. Mas Deus resolveu atender o seu pedido de uma maneira diferente. Permitiu que ele morresse e fez com que ele ressuscitasse. Esse homem, antes de morrer, procurava agradar somente a si próprio. A opinião dele era a que deveria prevalecer. Quando ele conversava com seus amigos, ele tinha que ser o mais esperto, o mais inteligente. Quando alguém tinha uma história boa para contar, a dele era a melhor. Quando ele estava num grupo conversando, decidindo alguma coisa da família ou do trabalho, ele sempre buscava que as pessoas decidissem algo que lhe favorecesse, independentemente do grupo. Ele não buscava o bem da sua própria família, mas apenas os seus próprios prazeres. Ele vivia apenas para si, gastava todo o seu dinheiro consigo, não alimentava a sua família, não cuidava dos seus, não estava preocupado com a opinião de ninguém, dos seus pais, dos seus amigos verdadeiros, nem muito menos de Deus.
Esse homem era a gente. Esse homem, a história dele é a nossa história. Mas um dia Deus teve misericórdia de nós e nos matou. Ele nos matou em Cristo. Pela fé, quando nós pedimos a Deus que nos recebesse, e quando nós o recebemos como nosso Senhor e Salvador, Ele resolveu nos ressuscitar. E é sobre esse tema que eu quero meditar com os irmãos hoje. Ressuscitados para uma nova vida. Deus atendeu aquele pedido que nós fizemos no dia em que nós nos convertemos e nos deu uma nova chance de viver uma nova vida, ainda dessa vida, de viver novamente, só que agora não mais para agradar a nós próprios, mas para agradarmos a Deus. Essa é a nossa história. Ao longo do capítulo 2 de Colossenses, nós lemos que, por exemplo, no versículo 12, Colossenses 2,12, nós fomos sepultados com Ele no batismo, que Deus nos ressuscitou dentre os mortos. No verso 20 que nós lemos há pouco, nós morremos com Cristo. E no capítulo 3, versículo 1, nós lemos que fomos ressuscitados com Cristo. E para que nós somos ressuscitados? Para viver uma nova vida, a vida que Deus quer que a gente viva. Nessa passagem, então, a gente encontra pelo menos 4 ordens de Deus, de como Ele quer que a gente viva a nova vida. A primeira ordem divina está entre os versículos 20 a 23. Não se submetam mais à vontade dos homens. O verso 20 ao verso 23 ensina isso. Visto que morreste com Cristo para os espíritos elementares do mundo, por que vos sujeitais ainda a mandamentos como se vivesseis no mundo? Tais como, não toques, não proves, não manuseis e por aí vai. Então Deus não deseja que nós continuemos nos submetendo a mandamentos que não passam de religiões humanas. O cristianismo não é mais uma entre tantos milhares de religiões. O cristianismo é um relacionamento vivo com o Deus Criador e que nos ressuscitou para viver para Ele. Muitas regras têm sido criadas pelos homens ao longo da existência humana, como se essas regras, obedecer essas regras humanas, resultassem no relacionamento com Deus. Mas não resulta. Por exemplo, tem uma igreja que se diz evangélica, que eu ouvi dizer, mas eu duvidei, e eu fui pesquisar. No regimento interno da igreja Deus é Amor, lá diz que a criança pode brincar com bola de dente de leite, como eles dizem lá, literalmente, até os 7 anos de idade. Depois disso, se ela jogar bola, é pecado. Eu achei tão ridículo quando me disseram que eu fui conferir. Então eu entrei no site oficial da Igreja Deus é Amor, procurei o regimento interno e procurei essa regra lá. E lá diz isso. Eu li. Esse tipo de coisa que quer reger como a gente deve se vestir, como os pastores devem pregar, que eu também mencionei isso há 15 dias, no meu sermão passado. Paulo continua combatendo esse legalismo, essa sobrecarga sobre os irmãos. Então ele diz aqui que isso não serve para nada. Não se submetam mais à vontade dos homens, a aspectos meramente humanos da religião. Não devemos nos submeter, porque Deus nos deu uma nova vida. Então eu lembro que quando eu tinha 11 anos de idade, eu fiz o catecismo. Eu não gostava muito de ir, mas minha mãe me obrigava. E eu gostava mais só quando eu estava lá, porque eu tinha um intervalo para poder jogar bola, enfim. Mas eu não gostava de ir, não. E aí eu me confessei, chegou a época da primeira comunhão, né? E aí alguns dias antes a gente foi para se confessar. Eu lembro, era um padre jovem, pensei quais pecados iria contar para ele, contei, escolhi uns 3 ou 4 no máximo.
Afinal de contas, eu era muito jovem, não tinha muito pecado ainda, eu achava. E ele não falou nada. Quando eu saí, conversei com a minha professora, a catequista lá, ele disse: agora, ele falou o quê? O padre mandou você fazer o quê? Não falou nada, disse que eu podia ir. Disse: não, tá vendo as imagens ali? Vá lá. E ela mandou rezar algumas coisas lá, eu nem lembro quantas vezes. Eu cheguei diante daquelas imagens, não rezei nada, porque aquilo ali eu entendi que era preceito de homens, não com essa nomenclatura, não foi exatamente assim que eu pensei, mas eu pensei: eu vou ficar falando dentro de um boneco? Vou não, eu vou falar com Deus. Eu vou falar que 2 anos depois eu me converti, graças a Deus. Então, às vezes a gente enxerga fatores meramente humanos nas outras religiões, mas não enxerga nas nossas. Eu sei que alguns dos irmãos aqui têm o bom costume de chegar na igreja, se ajoelhar e orar. Isso é uma bênção, orar é bênção. Ore, continue orando. Isso não tem nenhum problema. O problema é se, quando eu me ajoelhar para orar, se eu quiser aparecer. Será que tem alguém, meu Deus, que está olhando, que está vendo que eu estou orando, que eu sou uma pessoa de fé? Isso é que Deus não gosta. A oração Ele gosta. Tem gente que ora antes da refeição. Eu acho um ótimo costume, sobretudo para quem tem criança em casa, porque vai ensinando a criança que deve ser grato a Deus pelo alimento. Agora, se for apenas para ser visto pelos homens, de nada serve. E há muitos outros aspectos dentro do protestantismo, irmãos, que não passam de preceitos humanos. Então a gente precisa atentar bem para a palavra de Deus e não nos submeter a esses caprichos humanos. Segundo, Deus não quer que a gente se submeta à vontade dos homens, porque isso não contribui em nada para a santificação. Nada. Paulo diz aqui, no verso 23, capítulo 2, verso 23: na verdade, esses mandamentos têm aparência de sabedoria, em falsa devoção, falsa humildade e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum no combate aos desejos da carne. Ou seja, não serve para nada na nossa relação com Deus. Colocar um paletó, uma gravata, ir para um culto numa igreja quente, 35 graus lá dentro às vezes, e tem gente que acha: meu Deus, mas Deus está feliz comigo por isso. Não, irmão, serve de nada. Veja como isso é antigo. Lá na igreja em Colossos já tinha gente achando que isso agradava a Deus. Semana passada o 13 foi campeão paraibano, né? Ela estava vendo os gols. Eu não torço para nenhum time aqui na Paraíba, mas quando é para torcer, eu torço pelo 13. Eu gosto mais do 13. Futebol de verdade é em Campina Grande, aqui para nós, né? Aqui para nós. E aí acabou o jogo, né? Vi os gols, a comemoração lá, estava vendo pela TV. Alguns camaradas ajoelhando, atravessando o campo, ajoelhado. Isso é muito comum no futebol. Aqueles torcedores mais fanáticos que fazem promessa de, se o time for campeão, atravessar o campo ajoelhado. E às vezes a gente olha, vê que isso não serve para nada. Mas um tempo desses, 10, 15 anos atrás, tinha gente aqui em João Pessoa pregando, aqui na grande João Pessoa, pregando que os crentes poderiam andar descalço no asfalto quente como uma espécie de martírio para Deus, de sacrifício, de martírio não, de flagelo. Teve outro grupo que criou uma invenção maluca, o jejum dos sentidos. Não sei se alguém aqui já ouviu falar. É alguém que, por exemplo, diz: não, hoje eu vou dedicar um dos 5 sentidos para Deus. Vai ser minha visão. Então o cara acorda, bota uma venda nos olhos e passa o dia vendado. Eu conheço gente que fez isso. Meus irmãos, são preceitos humanos que, até como Paulo diz aqui, olha a expressão que ele usa, falsa humildade e severidade para com o corpo, mas não servem de nada para a nossa santificação. Então a primeira ordem de Deus para essa nova vida: não se submetam aos caprichos humanos. Tem gente que vive na igreja evangélica durante 10, 15 anos e nunca se converteu. Acha que vai para o céu porque é crente. Porque eu frequento a igreja Nazareno faz 20 anos.
Irmãos, a igreja de Nazaré não salva ninguém não, irmãos. Eu, André, nem o pastor, ninguém salva ninguém não, irmãos. Quem nos salva é Jesus Cristo, que morreu por nós. Tem gente que está na igreja há 30 anos, irmão, não decorou João 3,16, não sabe nada da Bíblia, não sabe nada de Deus. Nunca leu a Bíblia. É que ele está quantos anos? 10 anos. Já leu a Bíblia quantas vezes? Nenhuma vez. É de fazer vergonha um negócio desse. Que relacionamento uma pessoa dessa tem com Deus? Que não lê a palavra dele. Como é que conhece Deus se não conhece a palavra dele? Se não ora, se não anda com Deus, como Enoque que andava. Não conhece a Deus. E provavelmente nem salvo é. Quando a gente é salvo, a gente tem sede de Deus. A gente tem fome de Deus, a gente tem vontade de andar com Deus, de ler a palavra, de orar, de ir para a vigília, de fazer jejum. Essas são evidências da salvação, da conversão genuína. Não é trocar uma religião pela outra, é andar com Deus. Isso é ser cristão. Então Jesus nos ressuscitou para isso, para a gente ter uma nova vida. Essa é a primeira ordem. A segunda ordem que Deus nos dá, nessa passagem que nós lemos, está nos versículos 1 a 4 do capítulo 3. Dê prioridade às questões eternas. Dê prioridade às questões eternas. Verso 1 a 4 diz assim: já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vos manifestareis com Ele em glória. Irmãos, a prioridade da nossa vida são as coisas celestiais, como por exemplo, a vontade de Deus, os valores cristãos, a glória de Deus, a salvação eterna das outras pessoas, a expansão do reino de Deus. Quando a gente não atenta para isso, a gente vive uma vida medíocre. Lembra quando houve o confisco das poupanças na época do governo Collor, no início dos anos 90? Tinha igreja que tinha muito dinheiro, como se fosse hoje 300 mil reais na conta. Aí eu pergunto, para que a igreja tem tanto dinheiro na conta? Tem que abrir outra igreja, meu irmão, com esse dinheiro. Tem que mandar dinheiro para missões, para sustentar os missionários. O dinheiro da igreja é o dinheiro de Deus. O dinheiro da igreja é o dinheiro da expansão do reino. O dinheiro da igreja são os recursos que Deus nos dá para expandir o seu reino aqui na terra. Teve gente que se matou, teve gente que faliu, né? Teve gente que perdeu tudo, ficou pobre naquela época. Mas eu espero que muitas igrejas tenham aprendido a lição, que o dinheiro da igreja deve ser usado para a glória de Deus. Devemos dar prioridade às questões eternas. Lembra daquela parábola difícil lá de Lucas 16, o administrador infiel? Aquela parábola é difícil de interpretar, ela não é fácil não. Jesus contou uma parábola de um homem que era um mordomo. E aí ele sabia que estava para ser demitido. E o que é que ele fez? O patrão dele, muita gente devia dinheiro ao patrão dele. Então ele começou a chamar o pessoal que devia dinheiro ao patrão e disse: vocês devem quanto? Aí eu vou parafrasear aqui. O cara devia 10 mil reais. Disse: não, anotei, você agora só deve 5 mil. E o cara era o mordomo, ele que respondia. Disse: oh, muito obrigado. Você deve quanto? Eu devo 2 mil. Não, você só deve 400 reais, anote aí. E ele foi fazendo esses ajustes. Porque ele queria o quê? Quando ele fosse demitido, ele ia pedir emprego para um desses caras. Ou para vários deles, até conseguir. E aí a moral da história, a moral da parábola, não é que devemos ser como esse cara desonesto, mas astutos. Por isso a parábola é difícil de interpretar. Aí Jesus diz que devemos usar os recursos dessa terra para granjear amigos para o reino. Como é que a gente faz isso? Investindo em missões.
usando o dinheiro para apontar outras igrejas. Um teste simples para saber onde está o nosso coração é saber onde está, o que é que a gente faz com o nosso dinheiro. Porque Jesus disse: onde está o teu tesouro, também estará o teu coração. Então, quando a gente dizima, quando a gente oferta, a gente está obedecendo a Deus. Pode ser duro para alguns que ganham pouco, mas a ideia é: foste fiel um pouco, sobre muito te colocarei. E quando a gente oferta, quando a gente dizima, além de obedecer a Deus, a gente está dizendo ao dinheiro quem é que manda em quem. Eu que mando no dinheiro, não o dinheiro que manda em mim. Porque quando o dinheiro manda em nós cometemos o pecado chamado avareza. Por isso que é bom doar. Por isso que é bom abrir mão, às vezes, de um dinheiro que está para receber, paga o que puder. Por isso que é bom. Devemos dar prioridade, irmãos, às questões eternas. Nós receberemos a maior de todas as recompensas se a nossa prioridade forem as questões eternas. Está no capítulo 3, versículo 4. Quando Cristo se manifestar, nós também viremos com Ele em glória. Dr. Russell Shedd, alguns de vocês devem ter ouvido falar, outros conhecem os livros, outros conhecem a Bíblia, né? A Bíblia é do estudo Shedd. Outros até de nós aqui já devemos ter ouvido ele pregar. E na minha opinião, ele foi o maior pregador que eu já vi até hoje. Irmãos, Shedd foi professor do seminário da Faculdade Batista, lá em São Paulo, durante 30 anos. Ele foi professor a vida toda. E um dia ele chegou na sala e tinha um irmão, um aluno dele, que tinha chegado mais cedo, estava ajoelhado, orando e chorando na sala. Ele sentou-se, como era educado, muito humilde também. Esperou o irmão terminar a oração. Quando o irmão terminou, ele foi lá, falou com o irmão: posso ajudar o irmão? O que é que está acontecendo? E o irmão disse: pastor, é o seguinte, eu vim do hospital agora, minha filha está internada, ela precisa fazer uma cirurgia com urgência, senão ela vai morrer, e eu não tenho dinheiro, e a cirurgia é caríssima. Quanto custa? Custa $10.000. Deus já respondeu a tua oração. Como assim? Antes de vir trabalhar, eu recebi uma oferta na minha conta de $10.000. Eu não sei quem colocou aquela oferta para mim. E eu e Patrícia oramos. Patrícia era a esposa dele, também já faleceu. E nós perguntamos: Senhor, o que o Senhor quer fazer com esse dinheiro? E ficamos aguardando a resposta. Deus acabou de dar a resposta para mim e para o irmão: a cirurgia da sua filha está paga. Eu vendi livros para ele algumas vezes, duas ou três vezes, em alguns congressos por aí. E aí depois conversei com ele, recebi um pagamento. Às vezes, teve uma vez foram alguns livros, teve uma vez foi dinheiro. E aí conversei com ele. Ele disse: irmão, pode ficar. Se o irmão quiser mais, estiver precisando, eu não preciso não desse dinheiro não. Minhas contas já estão todas pagas. Alguns podem pensar: mas é porque ele era rico. Era não. Se você fosse rico, faria assim também? Quando ele estava para morrer, em 2017, ele avisou, deixou avisado com a família e avisou com todos os amigos, disse que não queria que ninguém mandasse nenhuma coroa de flores. Ele pediu: por favor, não mandem flores para o meu velório nem para o meu sepultamento, que está chegando perto. Invistam o dinheiro em missões. Foi o que ele pediu. E realmente, alguns amigos meus, um amigo meu, diretor lá do seminário que eu trabalhava na época, participou do culto lá e não tinha coroa de flores. Não tinha. Qual a nossa prioridade, irmão?
Quando Paulo fala que em pensar nas coisas do alto, não significa dizer que a gente não tem uma vida para ser vivida aqui. Não é isso. Significa que a nossa prioridade devem ser as questões celestiais. Terceiro lugar, terceira ordem de Deus para o povo que Ele ressuscitou: eliminem as inclinações carnais. O texto diz isso no capítulo 3, do versículo 5 até o versículo 10. Quais são as inclinações carnais? São todas essas que ele menciona aqui e muitas outras. Significa o desejo do velho homem, o desejo de pecar. Porque esses desejos ainda estão vivos, já que nós ressuscitamos, porque eles fazem parte da natureza humana pecaminosa. Não faziam parte da natureza de Adão, quando ele foi criado, mas assim que ele pecou, passou a fazer parte da natureza humana de todos os seus descendentes, perpetuamente, até o final dos tempos. Então nós temos essa natureza pecaminosa. Nós vamos olhar já quais são elas. Como eliminá-las? Pelo menos 3 formas. Com a mente para Deus. Paulo diz que nós devemos ter a mente nas coisas do alto, pensar nas coisas do alto. Com esforço vigilante, porque muitos pecados a gente pode resistir. Tentação não é pecado, mas não devemos nos expor às tentações. Em terceiro lugar, com a ajuda divina. Nenhum de nós consegue resistir à tentação sem a ajuda divina, sem o poder do Espírito Santo. Então nós precisamos orar, vigiar e manter a nossa mente em Deus. Além dessas questões que Paulo menciona aqui, prostituição, impureza, versículo 5, paixão, desejo mau e avareza, que é a idolatria, versículo 8, raiva, ódio, maldade, difamação é fofoca, né? Palavras indecentes do falar, mentira, versículo 9. Além dessas, há muitos outros pecados que nos afetam, que afetam a nossa carne, que chamam a nossa atenção pecaminosa. No livro de Shedd, por sinal, chamado Pecados e Pecadinhos, ele comenta 42 pecados, muitos deles que a gente às vezes nem atenta. Eu anotei 20 deles aqui. Culpa falsa, aquela sensação de culpa que a gente julga ter quando nós já fomos perdoados. Ansiedade, preocupação excessiva, medo, desapontamento e desânimo, quando a gente espera muito de alguém, na verdade a gente deveria esperar muito só de Deus. Avareza, amargura, ira, inveja, ciúme, cinismo, impaciência, desespero e desânimo, vergonha de anunciar o Evangelho, por exemplo, infelicidade. Se Deus não nos satisfaz, quem mais vai nos satisfazer? Infidelidade, ressentimento, reclamações, hipocrisia, fofoca e mentira. E mais outros 22 pecados que ele menciona lá. O livro dele é muito bom. Devemos eliminar isso da nossa vida. Quarta e última ordem de Deus: vivam do modo que agrada a Deus. Isso está no versículo 11 ao versículo 15. E como é que a gente vive de um modo que agrada a Deus? Obedecendo o que esses versículos dizem. Devemos viver com unidade. Versículo 11 diz isso. O que é unidade? É pensar de uma só forma. Mesmo quando a gente discorda de algo, a gente deve abrir mão daquilo pelo bem comum, pelo bem da igreja, por exemplo. Isso é unidade. Com compaixão, versículo 12. Compaixão é sentir ou colocar-se no lugar do outro. Mas e se fosse comigo? Com bondade. Fulano é uma pessoa boa, age com bondade, a gente deve agir assim também. Com humildade, não achando que nós somos melhores do que outras pessoas. Com mansidão e paciência,
para com os irmãos, não estourar do nada. Às vezes a gente não aguenta e estoura, né? Mas a gente precisa saber controlar isso. Dando suporte aos outros. Suportar aí não é aquela aguentar não. Ixi, eu estou aguentando aqui, suportando, não. Quando ele diz suportar uns aos outros, é dar suporte. O que é dar suporte? Quando a gente jogava bola, e a bola às vezes caía na casa do vizinho, a gente dava um calço, né? Para o outro pular o muro e pegar a bola. Botava as mãos assim e fazia aquela força para o mais magrinho, geralmente era eu, pular e pegar a bola. Dar suporte é oferecer os recursos, as ferramentas necessárias que os irmãos precisam para serem bons cristãos. Isso é suportar, é dar suporte. Perdoando os irmãos, mas não é perdoar de qualquer maneira, é perdoar como Jesus nos perdoou. Aí é que é difícil, né? Acima de tudo, amar, amando os outros. E amor, acima de tudo, é respeito, irmãos. Amor nem sempre é sentimento, amor é respeito. E, conforme o versículo 15, nós devemos buscar paz e discernimento espiritual. O versículo 15 geralmente é muito mal compreendido. Quando diz assim, a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Então tem irmãos que pensam assim, estou com paz no coração, vou fazer. Amém. Deus te abençoe. Mas não é disso que o versículo 15 está falando. O versículo 15 não está no singular, está no plural. Deus dá paz à igreja para as principais decisões que a igreja precisa tomar. Vamos abrir um campo missionário, uma nova igreja, desse lado ou desse outro. E aí Deus dá orientação à igreja. Vamos enviar 2 ou 3 irmãos para o seminário. Deus dá paz à igreja, é no plural. Domine em vossos corações. Então, é assim que Deus quer que a gente viva. Essas são as 4 ordens de Deus para nós. Não se submeter à vontade dos homens, dar prioridade às questões eternas, eliminar as paixões carnais e viver de acordo de uma forma que agrada a Deus. Concluindo, em Cristo nós somos sepultados e ressuscitados para uma nova vida, uma vida tranquila e que agrada a Deus. Não há 2 caminhos para o cristão. O único caminho é a obediência a Deus, a todos os seus princípios. E que Deus tenha misericórdia de nós, porque nós somos pecadores. Amém. Amém. Deus abençoe. Pastor André.